Olá! Antes de dar início à apresentação do tema da Unidade 1, é necessário buscar-se, primeiramente, um conceito para a política social. Para tanto, escolhemos o conceito definido por Trota. Política social pode ser entendida como o conjunto de ações determinantes do Estado na formulação, execução e avaliação de programas que visem estabelecer medidas de proteção social aos indivíduos marcados pela exclusão econômica resultante do modelo de produção capitalista, ou mesmo dos múltiplos imprevistos do cotidiano. Toda política social deve ser voltada para trabalhadores e ou aqueles que estão à margem do processo de trabalho. Assim, tanto o poder público como a sociedade devem se convencer de que cabe ao serviço social a tarefa de pensar políticas sociais do ponto de vista técnico-racional e não como uma ação caritativa ou meramente assistencialista. É tarefa do assistente social, uma vez que conhece as implicações do Estado brasileiro, pensar, discutir, planejar e apresentar políticas sociais como alternativas contrárias ao senso comum. Desde, obviamente, que este profissional esteja teoricamente bem preparado. Cabe, portanto, ao serviço social, ou seja, aos agentes do serviço social, elaborar e acompanhar a organização de políticas sociais que busquem a proteção social face às mazelas geradas pela exclusão, dadas as características estruturais presentes no modo de organização social e econômico capitalista. É claro que aqui não cabe alongar uma explanação a respeito das formas de exclusão criadas pelo capitalismo. Mas se você deseja aprofundar esse assunto, no endereço de internet que está aparecendo no seu vídeo, logo aqui abaixo, você poderá fazer esse maior aprofundamento. Estruturalmente, a exclusão é criada pelo controle que a classe detentora dos meios de produção tem sobre a mão de obra dos trabalhadores, no, evidente, sistema capitalista. Os trabalhadores, por sua vez, não controlam o capital gerado pelo trabalho. Desse capital, as classes trabalhadoras têm acesso somente a uma pequena parte, não usufruindo a riqueza gerada pelo fruto integral do seu trabalho, o que Karl Marx, no século XIX, denomina de mais-valia. Mais-valia, portanto, é a diferença entre o valor da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho, que seria a base do lucro no sistema capitalista. Essa situação, portanto, gera a exclusão social, devido à falta de acesso dos trabalhadores ao capital gerado pelo fruto do seu trabalho, dificultando a essa mesma classe trabalhadora a aquisição de bens necessários à sua vida cotidiana. Essa situação gera um paradoxo, uma contradição. A necessidade do Estado, considerado nessa teorização da relação capital-trabalho como agente dos interesses burgueses, a proteger socialmente os excluídos, gerados pelo próprio sistema capitalista. Ainda na elaboração de nosso conceito, é função do Estado atender com políticas sociais as pessoas atingidas por acidentes, por exemplo, enchentes, incêndios e outras catástrofes, que privam essas pessoas dos recursos necessários à sobrevivência, habitação, prevenção de doenças, etc. Essas ações de atendimento às carências geradas por esses acontecimentos não devem ser vistas, contudo, como uma prática de caridade. Elas são uma obrigação do Estado e um compromisso dos profissionais em assistência social, pessoas diretamente envolvidas com as políticas sociais. Não estamos aqui levando em consideração, uma discussão a respeito das questões se os profissionais de serviço social devem buscar a superação do sistema capitalista. É uma discussão até viável, mas que no momento não cabe aqui. Entretanto,
é inegável que os profissionais e agentes do Estado envolvidos na construção de políticas sociais devam buscar atender os trabalhadores atingidos pela exclusão gerada pelo capitalismo, reconhecendo nesse sistema a origem da exclusão. Concluindo, buscamos aqui estabelecer um conceito válido para políticas sociais, do qual eu destaco 3 pontos. 1. Políticas sociais são ações do Estado, que buscam atender pessoas atingidas pela exclusão social e atendê-los em possíveis fatalidades. 2. Políticas sociais não são ações de caridade. E 3. O profissional de serviço social deve ter a consciência de que a exclusão social é gerada por um sistema, que é o sistema capitalista. Já que nós fizemos uma elaboração, uma teorização, estabelecendo um conceito para a política social, vamos entrar agora no tema dessa nossa unidade 1, que é discutir a questão das políticas sociais para o período colonial, o período do Império e também na Primeira República. Se a exclusão social no mundo atual é gerada pelo capitalismo, como podemos pensar políticas sociais durante o período colonial, quando não havia ainda um sistema capitalista implantado no Brasil? Como pensar essa situação para o Império, quando o capitalismo ainda era um sistema nascente? Vamos analisar rapidamente como seria, então, a organização socioeconômica desses períodos, colonial e império, se não havia ainda um Brasil capitalista. Segundo o historiador João Fragoso, o Brasil se organizava com uma estrutura socioeconômica de base agrária e escravista, tendo no comércio uma possibilidade de acumulação de capital mercantil. Entretanto, esse capital não era vinculado à sua própria reprodução. Eu explico. Segundo João Fragoso, as pessoas que vieram para o Brasil no período colonial vieram inseridas numa sociedade de valores aristocráticos, onde a busca de enobrecimento, a busca de títulos, a busca de status social, privilégios dentro daquela sociedade de nobreza eram a verdadeira intenção dessas pessoas. Ao chegar ao Brasil, se buscava subir socialmente através, primeiramente, de uma atividade mercantil, comercial, gerando um capital mercantil que muitas das vezes era empregado, por exemplo, na busca de terras, na aquisição de escravos. Ou seja, essa sociedade colonial, ela se estruturava numa economia agrária, base, obviamente, na terra, e o interesse das pessoas nessa sociedade era justamente a reprodução dessa estrutura agrária e escravista na colônia, mesmo que as pessoas conseguissem riquezas através, por exemplo, do comércio, gerando um capital mercantil. Então, através da propriedade agrária, você poderia gerar um capital, e esse capital era novamente reinvestido na atividade agrária, buscando-se assim manter a estrutura social vigente naquele tipo de sociedade aristocrática, de valores aristocráticos, e uma sociedade em que a posse de terra para a realização da atividade agrária e a escravidão eram elementos basilares do corpo social. Portanto, não se tratava de uma sociedade capitalista de valores burgueses, mas sim uma sociedade em que as elites agrárias e escravistas buscavam manter seu status quo. Um fato que não deve nunca esquecer é que as sociedades da colônia e do império baseavam-se ambas em relações escravistas. Mesmo quando o Brasil adotou uma Constituição de base liberal em 1824, após o seu processo de independência, a sociedade brasileira permaneceu escravista. E, após o fim da escravidão, lentamente foram se introduzindo as relações de tipo capitalista no Brasil. Lentamente,
pois várias relações de trabalho de tipo pré-capitalista ainda permaneceram, tais como a peonagem, o colonato, a parceria, todos ainda majoritariamente estabelecidos no campo. Nas áreas urbanas, começavam a surgir atividades industriais muito simples, produtoras de bens de consumo bem simples e uma iniciante atividade bancária. Maiores informações sobre as características dessa sociedade brasileira no período colonial e imperial, você poderá, inclusive, encontrar em seu livro de conteúdos, em seu material impresso. Nestes períodos, colonial e imperial, as ações de caráter social giravam em torno também da manutenção do status e vinculavam-se à ideia de uma ação de caridade. As ações sociais eram diferentes das pensadas, portanto, para a atual sociedade capitalista. Um exemplo dessa ação social eram as chamadas Casas de Misericórdia. De acordo com Sá, ainda que socialmente apresentadas como instituições pias de assistência aos mais pobres, as misericórdias representavam-se uma configuração institucional, onde os privilégios representavam um de seus fatores estruturantes. Os privilégios concedidos às misericórdias funcionaram sempre como um importante estímulo à sua criação e desenvolvimento, ultrapassando em muito a importância do aspecto espiritual ou meramente devocional. Eram ações assistencialistas. E um outro exemplo a gente pode também abordar, que pode ser apresentado pelas rodas dos expostos. As rodas dos expostos foram estruturas que eram colocadas muitas das vezes nessas casas de misericórdia ou então em conventos, que se tratava de um mecanismo em forma de tambor com uma abertura. A pessoa chegava com a criança, colocava essa criança dentro desse tambor, tocava o sino e a pessoa dentro da instituição da misericórdia ou um convento girava aquele tambor e pegava a criança lá, do outro lado do muro. É até um pouco parecido com alguns depósitos de venda de botijões de gás, em que a gente vê um mecanismo bem semelhante, onde o consumidor chega, pede o produto, ele é colocado naquele tambor que é girado para que o consumidor possa pegar do lado de fora. O nome dessa estrutura eram rodas dos expostos. Expostos eram naturalmente as crianças que a mãe, a família não entendiam ser capazes de criar e entregavam ao cuidado dessas casas de misericórdia ou dessas instituições religiosas. Sobre as ações sociais para o período colonial e imperial no Brasil, vale, para encerrar, que você nos acompanhe numa citação de Quiroga, que encontra-se inclusive em seu material impresso. O modelo assistencial implantado no país e que perdurou durante todo o período colonial até os alvores da República, até o despertar da República, foi extremamente amplo. Ele marcou grande parte da relação do Estado colonial com as demandas das populações de suas capitanias e cidades nascentes. Ele representou uma esfera de acumulação patrimonial e transações creditícias. Ele formatou organizações das quais se filiaram setores dominantes da produção colonial, inclusive garantindo-lhes o acesso não aos recursos como a própria administração dos negócios públicos. Ele colaborou na configuração de uma sociedade estruturalmente desigual, atuando nos limites de uma realidade periférica, no contorno das mazelas decorrentes das crises de produção e da própria economia colonial. Vamos agora começar a fazer uma pequena análise das políticas sociais para o período da Primeira República. Questão social é caso de polícia. Essa declaração do presidente Washington Luiz expressa bem a postura do Estado brasileiro
em relação às questões sociais, durante o período denominado República Velha ou Primeira República. Mas antes de entrarmos nesse particular, vamos fazer uma pequena introdução a respeito desse novo período na história brasileira após a queda do regime imperial, em 15 de novembro de 1889. A Primeira República possui algumas características que são bem básicas. Primeiro, a gente pode separar em duas grandes fases a Primeira República. A República da Espada, de 1889 a 1894, quando a República foi governada primeiramente pelo Marechal Deodoro da Fonseca e depois pelo Marechal Floriano Peixoto, que renunciou inclusive ao cargo. E em 1894 até 1930, o segundo e grande maior recorte desse período da República Velha, que normalmente se intitula República Oligárquica. Oligárquica porque nesse período a política brasileira, a economia brasileira serão controladas e dominadas por oligarquias, ou seja, por grupos familiares nos diversos estados do território nacional. A gente pode fazer alguns recortes para tentar entender rapidamente a República Velha. No aspecto econômico, o Brasil saiu do Império, mas continuou ainda como um país agrário, não mais escravista, né, obviamente, mas um país ainda com uma economia sustentada basicamente na agricultura, onde o café foi o grande rei como produto de exportação brasileiro. Por exemplo, de 1924 a 1928, por aí, o Brasil exportou aproximadamente, na sua pauta de exportações gerais, 72% em café. Um outro produto muito importante no período da República Velha foi a borracha, o látex, extraído da região amazônica, que vai ter o seu auge em 1910. E nós temos um exemplo muito claro dessa fortuna gerada pela borracha através do Teatro Amazonas, que se encontra lá, belíssimo, instalado em plena floresta amazônica. Um aspecto social que nós podemos enfocar é que a população brasileira, em sua maioria absoluta, se compunha de pessoas destituídas da formação escolar básica, ou seja, pessoas, em sua maioria, analfabetas, residindo em áreas rurais, com um pequeno crescimento nas áreas urbanas, nas cidades. Crescimento esse que será muito mais acelerado depois de 1930, com o advento da Era Vargas. No ponto de vista da política, a gente tem características assim bem marcadas para a República Velha. O sistema eleitoral estabelecido na Constituição de 1891, que é a Constituição da Primeira República, estabelecia alguns critérios que estão diretamente vinculados à questão social e econômica nesse período. O voto, por exemplo, era aberto. As pessoas sabiam em quem você iria votar. Só poderiam ter acesso às urnas homens maiores de 21 anos e o voto era vetado, por exemplo, às mulheres, desde o período colonial e imperial. As mulheres só terão realmente direito ao voto com a Constituição de 1934. Um outro aspecto da política é um elemento que a gente chama de coronelismo. O coronelismo, ele se deu com uma íntima vinculação dessa estrutura política do voto com a estrutura econômica e social com base na terra. O coronel, os coronéis, eram líderes locais nos municípios, controlavam as terras e controlavam o acesso dessas pessoas às terras. E também estabeleciam o vínculo das pessoas do município com os candidatos a prefeito, a vereadores, a deputados. Essa relação dos coronéis controlando todo esse contexto vai criar
uma estrutura, digamos, viciada em relação à política. O coronel, em âmbito local, controla os votos determinados em poder dispor às pessoas o acesso à terra ou não, os favores políticos, os empregos, ou mesmo controlado através até da própria violência. Essa disponibilidade do voto, que era transferido para parentes do coronel, amigos do coronel, íntimos desse coronel, que eram pessoas que controlavam a Câmara de Vereadores, as prefeituras, chegando ao nível do voto no governo estadual e mesmo até o nível federal. Nas formas de trabalho, como eu já havia comentado, as formas de trabalho com grande amplitude na área do campo, nós vamos ter formas pré-capitalistas de trabalho, ou seja, trabalhos no campo não remunerados em salário, bem como também na cidade nós vamos ter ainda uma total regulação da situação do trabalho, que só será feita depois de 1930, com a política getulista. Então, resumidamente, é esse o quadro que eu gostaria de apresentar para caracterizar a República Velha. Um país ainda agrário, uma economia exportadora dependente de um produto quase praticamente único, que é o café, uma fase de auge da extração da borracha, uma grande população ainda em áreas rurais e destituída do acesso à educação mais básica, e um sistema político viciado que, do âmbito municipal ao âmbito federal, consegue fazer com que se garanta o acesso dessas grandes oligarquias que detinham a posse da terra em se perpetuar no poder. Uma característica também que a gente pode apresentar é que no Império o voto é denominado voto censitário, ou seja, tinha direito ao voto as pessoas que detinham determinada renda anual. Renda, obviamente, adquirida pelo usufruto da terra. Quando nós viramos para o período republicano, já sem, inclusive, a escravidão, também se retira essa prerrogativa do voto censitário. Mas o controle do voto, ele fica, de certa forma, possibilitado, já que os analfabetos, grande maioria da população que vive em áreas rurais, em áreas de terra que necessariamente eles não eram proprietários, o voto é vedado aos analfabetos. Uma boa indicação, inclusive, de leitura sobre este período é o livro Coronelismo, Enxada e Voto, o município e o regime representativo no Brasil, de Vitor Nunes Leal. Um livro clássico e extremamente importante para se fazer uma leitura inicial dessa característica da economia com a política e a sociedade brasileira no período da República Velha. Segundo Monteiro, por volta de 1914, durante o governo de Accioli no Ceará, constavam da lista de pagamentos do governo 38 familiares do presidente do Estado, assim como 2 senadores e 2 deputados federais, eram da mesma família. No nível mais baixo da sociedade, o cidadão era o grande ausente da vida política, considerado como mero elemento legitimador das decisões da elite oligárquica. Ou seja, uma citação para que a gente possa perceber, você possa perceber, como se dava esse predomínio das oligarquias no controle dos governos estaduais, municipais e a grande oligarquia de São Paulo Cafeeira no controle do governo federal. Ou seja, o nepotismo, por exemplo, como uma grande prática política, como esse exemplo que eu comentei da família Accioli no Nordeste. A partir da década de 20, que a questão social no Brasil passa a ser incorporada pelo Estado, via trabalho, formalizando-se assim o Estatuto de Cidadania para determinados segmentos sociais, enquadrando juridicamente num aparato que reunia e articulava a legislação trabalhista, a legislação sindical e a legislação previdenciária. Mas a gente não pode esquecer, reforçada no
pelo próprio traço oligárquico e patrimonialista do Estado e da cultura política brasileira, verifica-se no país a consolidação de um sistema de proteção social que, apesar de se desenvolver em duas vertentes paralelas, a dos direitos sociais e a da filantropia, da caridade, não as diferencia quanto ao seu traço paternalista, conservador, associando a igualdade perante a lei à política do favor, do compadrio, do favoritismo, ou seja, aquela questão que eu havia comentado do coronelismo. Como a gente tem uma estrutura desse Estado brasileiro que não oligárquico, visando o interesse econômico, social e político dessas oligarquias brasileiras, o quadro das reivindicações sociais no Brasil trazia o quê? Uma insatisfação quanto ao alcance do Estado nas questões sociais. Óbvio, um Estado dessa natureza oligárquico, controlado por grupos familiares, e vale aqui relembrar que a grande oligarquia brasileira que comandou esse período, evidentemente, foi a oligarquia que controlou economicamente a maior produção brasileira, que era o café, ou seja, a oligarquia paulista, e também se insere nessa análise as oligarquias mineiras, né, produtoras de gado, fazendo aquele clássico binômio da política do café com leite no período da República Velha. E isso aí trazia o quê? Uma insatisfação da população quanto ao não atendimento de suas necessidades. A conjuntura dessas ações, portanto, fragmentadas face às características desse Estado brasileiro oligárquico. O coronelismo como um aspecto que caracteriza a dominação no campo, no campo econômico, no campo social, no campo político, em áreas, no Brasil, predominantemente rurais ainda. E esse contexto vai trazer várias revoltas sociais. Como nós não temos um aparato, a Constituição de 1891 não trouxe um aparato de direitos sociais individuais muito bem claro, como, por exemplo, a Constituição atual de 1988, a população, ela ensejava, ela demonstrava a sua insatisfação através de grandes movimentos sociais, movimentos coletivos. Dois grandes movimentos coletivos de insatisfação com os governos da República Velha foram, na área rural, a Revolta de Canudos, na Bahia, no final do século XIX, o Arraial de Canudos, reunido por um visionário religioso denominado Antônio Conselheiro, que atrairá para uma fazenda abandonada, terras abandonadas, milhares de camponeses empobrecidos. Na mentalidade dos governos iniciais da República Velha, ou seja, nós estamos ainda ultrapassando o período da República da Espada, esse arraial foi visto como um atentado à ordem estabelecida pelo governo republicano. Várias tentativas foram feitas de destruir o Arraial de Canudos, todas elas fracassadas, exceto a última, que em 1897 vai arrasar completamente essa pequena cidade, essa pequena vila de lavradores, né, sem terra, empobrecidos, que serão exterminados até o último homem, sobrando mulheres e crianças. Inclusive, muitas crianças foram depois, como se fosse ainda a vigência da escravidão, vendidas na região, e várias mulheres foram degoladas. Um outro movimento popular que traz essa insatisfação da população quanto à ausência de uma política social que atendesse às necessidades cotidianas de saúde, de educação, enfim, no período da República Velha, foi a Revolta do Contestado, ou em alguns autores, Guerra do Contestado. No estado de Santa Catarina, por razões um tanto quanto semelhantes, o conflito entre lavradores sem terras, uma empresa estrangeira e o governo federal, que também esse movimento de lavradores, de camponeses, vai ser visto como um atentado à boa ordem que se pretendia estabelecer naquela sociedade, contra a boa ordem, entre aspas, oligárquica.
Em 1912, também essa população do chamado contestado vai ser eliminada. E, curiosamente, um movimento também conduzido por um líder religioso. Um fenômeno interessantíssimo que tem importância nesse período, que a gente pode também aproveitar e frisar, é o chamado messianismo, ou seja, as carências sociais, a falta de atendimento das necessidades básicas da população pelo Estado, farão surgir no Brasil, como em Canudos, no contestado, homens que traziam mensagens da vinda de mundos em que as injustiças sociais seriam resolvidas, numa proposta messianista, numa proposta de fim de mundo, numa proposta de volta do Messias, que resolveria os problemas da população. Também no setor urbano a gente pode pontuar algumas revoltas, principalmente na região do Sudeste, na cidade do Rio de Janeiro. Por que a região do Sudeste? No Sudeste, como centro do poder oligárquico, o que explica o distanciamento das políticas sociais em outras regiões. No Sudeste, no Rio de Janeiro, capital do Brasil, pelo menos até a criação de Brasília, em 1960, era a sede do poder federal, e esse pensamento oligárquico se concentra nas ações muito nessa região do Sudeste, até porque é a região que controla também a grande produção econômica desse período, que é o café, e um distanciamento de se atender às outras vastas regiões do país. Algumas revoltas que a gente pode pontuar: a revolta da vacina, em 1904, a revolta da chibata, em 1910, e as greves dos operários na cidade de São Paulo, os operários de fábrica, em 1917, influenciados pelo pensamento sindicalista que já se estruturava, com influência inclusive dos anarquistas, dos comunistas, grupos políticos que foram surgindo nesse contexto dessa sociedade controlada por essas oligarquias e que se manifestavam como negativas a esse modelo estabelecido no Estado brasileiro. No Rio de Janeiro, as mazelas geradas pela reforma urbana do prefeito Pereira Passos, buscando civilizar o centro da cidade, relegou mais ainda populações pobres do centro da cidade ao seu status de cidadãos periféricos. Explico. Nesse período, o prefeito Pereira Passos do Rio de Janeiro, copiando modelos europeus, desejou fazer uma grande reforma na cidade do Rio de Janeiro. Um exemplo, a Avenida Rio Branco. Mas todas aquelas populações pobres que moravam no centro do Rio de Janeiro, desde o período do Império, começando desde a formação da cidade do Rio na colônia, mas durante o século XIX, essas populações pobres que habitavam o Rio de Janeiro, existem trabalhos de historiadores que falam, inclusive, do conceito do Rio de Janeiro como uma cidade negra, de populações mestiças, vistas como uma coisa, né, não civilizada. Civilizar o Rio de Janeiro, trazer o modelo europeu. Essa reforma do prefeito Pereira Passos exilou essas populações do centro da cidade para as periferias, colocando-as como populações de segunda categoria. Inclusive, uma perda, pelo menos, eu entendo assim, para o Rio de Janeiro, foi a demolição do Morro do Colégio, na cidade do Rio, o local onde justamente foi fundada a capital do Brasil naquela época. Todos esses fatos demonstram a carência dessa atuação estatal no atendimento das necessidades da população. Enfim, no período da República Velha, essa estrutura da sociedade brasileira oligárquica, que controlando as ações políticas, controlando a economia e buscando estabelecer um modelo de sociedade voltado para os interesses dessas oligarquias, não conseguirá estabelecer uma pauta de atendimentos sociais viáveis ao conjunto da população. A Constituição de 1891, ela estabeleceu princípios de direito individual, direito à propriedade e
foi extremamente carente justamente na questão dos pontos constitucionais voltados para a assistência social, voltados para as necessidades da população, tanto no campo como na cidade, que geraram, por exemplo, essas várias revoltas que foram mencionadas. Concluímos assim a primeira unidade de nossa disciplina. Aprofundando seus estudos, lendo o seu material impresso, fazendo as leituras complementares, pesquisando na internet e frequentando a biblioteca, você vai buscando também o auxílio de outros autores e se inteirando e se aperfeiçoando mais ainda no domínio dos nossos conteúdos. E lembre-se de interagir com a equipe do EAD, sempre que você achar necessário. Nós, tutores, estaremos de prontidão para tirar suas dúvidas e para atender às suas solicitações. Um abraço e até a próxima aula.